Dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje, dia 14 de maio de 2025, estamos iniciando mais um dia. Quarta-feira, meio da semana, e aí cumprindo a nossa missão com a nossa conversa fraterna de sempre. Quarta-feira, 8 horas da manhã, dia 14 de abril de maio de 2025, estamos iniciando o nosso trabalho. Bom dia, Verônica, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 78 do livro Palavras de Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo 78, ele tem como título Melhorando Sempre. A mensagem é de Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 7. Bom dia, Regina. Bom dia, José Reginaldo da Conceição. Então vamos lá. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Melhorando sempre é o título desse capítulo. Mensagem evangélica. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Não é para a gente ser aprovado que a gente não vai fazer mal. É para que nós entendamos isso e façamos o bem também. Sair da inércia do só não fazer o mal para começar a praticar o bem ativamente. Vamos ver o que essa mensagem é de Paulo de Tarso, em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7. Agora vamos ver qual é a reflexão de Emmanuel. Evidentemente, não podes garantir a felicidade do mundo que se encontra de maneira constante sob o impacto das lutas evolutivas que lhe orientam a marcha. Entanto, ninguém está impedido de cultivar o trato de terra em que vive, amparando uma árvore amiga ou alentando uma flor. Certo, não podes curar as chamadas chagas sociais, indesejáveis, mas compreensíveis numa coletividade de espíritos imperfeitos, quais somos ainda todos nós, em regimes de correção e aperfeiçoamento. Contudo, ninguém está impossibilitado de proceder honestamente e apoiar os semelhantes com a força moral do bom exemplo. Sem dúvida, não pode socorrer a todos os enfermos que choram na terra. Entretanto, ninguém está proibido de atenuar a provação de um amigo ou de um vizinho, proporcionando-lhe a certeza de que o amor não desapareceu dos caminhos humanos. Indiscutivelmente, pode sanar as dificuldades totais da família em que nasceste. Todavia, ninguém está interditado no sentido de ajudar a um parente menos feliz ou cooperar na tranquilidade que se deve manter em casa. Não te afastes da cultura do bem sob o pretexto de nada conseguires realizar contra o domínio das atribulações que lavram no planeta. O Senhor nunca nos solicitou o impossível e nem nunca exigiu da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Boa, né? Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre confiante, fecundando a gleba em que transita. Não nos é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Meus amigos, essa mensagem, melhorando sempre, ela nos traz uma possibilidade de uma reflexão profunda sobre tudo que a gente costuma fazer na nossa vida. Todo o nosso conceito hoje atual do espiritismo, no sentido de atitude, de ação diante da vida, está muito relacionado com o que a gente está conversando aqui agora. Então vamos lá, melhorando sempre. Paulo de Tarso, como se reporta aquele povo lá de Corinto, naquela época, e diz: olha, nós oramos para que vocês sejam melhores, para que vocês não façam o mal.
aquele povo ainda precisava da compreensão de que o mal não pode ser feito. Que tipo de mal? Naquele momento da sociedade, da humanidade, o povo não tinha a complacência que nós temos, as legislações mais rígidas e sociais que nós temos hoje. Então, se uma mulher traísse, ela era dilapidada numa praça pública como exemplo para aquela sociedade. Então, Paulo de Tarso chega e fala, olha só, vamos começar a pensar em tomar atitudes que sejam boas, inclusive em relação ao outro, porque não existia o hábito da caridade, do estender as mãos como nós vemos hoje acontecer. Não era natural esse tipo de conduta naquela época, porque existia uma ideia teológica de que se você está na desgraça do infortúnio, da miséria, porque Deus assim o quis. Então os outros não fariam muito para minimizar a dor do próximo. Então Emmanuel aqui nos traz uma reflexão sobre como a gente está tendo, como nós devemos viver a sociedade, qual será a nossa conduta diante da desgraça social. Eu, vocês, nem nós aqui reunidos, todos que estamos nesse momento, nessa reflexão, temos capacidade de sanar os problemas sociais do nosso país, nem da nossa cidade, nem do nosso bairro. Mas nós podemos fazer alguma coisa para minimizar a dor daqueles que estão nesse sofrimento atroz. Nós podemos começar a agir de modo que possamos reduzir a dor do outro. Então, quando eu vou, como hoje, nós temos o café da manhã do Projeto Voar, lá na Praça São Salvador, levar um lanche, um amparo, um afeto, um olhar para as pessoas que passaram essa noite fria nas ruas. Eu não estou indo lá para salvar o mundo. Eu não estou indo lá para ser o bonzinho diante das pessoas. Eu não estou indo lá achando que aquilo vai resolver o problema da fome daquelas pessoas que vão tomar café. Aquilo vai minimizar a dor dessas pessoas que estão passando essa situação de extrema vulnerabilidade social, de extrema escassez. Então, o café da manhã leva um café quente, leva uma água, leva um pedaço de pão, leva uma banana, leva um ovo cozido. Daqui a 3 horas, 4 horas, aquelas pessoas vão estar com fome de novo. O que adiantou, Alexandre? Adiantou que hoje o meu esforço, o meu sacrifício fez com que 150 pessoas aproximadamente, é mais ou menos o volume de pessoas que tomam café naquela praça toda quarta-feira. Hoje eu posso dizer para vocês, amigos, Madé está aqui que participa desse trabalho. Bom dia, minha querida, ela pode me ajudar. Hoje, aproximadamente 150 pessoas não vão passar fome de manhã. E mais, vão receber o alimento da alma, que é o acolhimento, que é um sorriso, que é uma gentileza. Eu, particularmente, que também trabalho nessa seara de trabalho de rua, já vi pessoas me dizendo, eu nunca recebi um abraço. Outras dizendo, nossa, quanto tempo eu não recebo um abraço? Quanto tempo alguém não me dá um abraço? Uma atitude que a gente costuma fazer corriqueiramente e nem valoriza uma pessoa dizer para você que fica ser impactada com um simples abraço porque há anos ninguém a abraça. Segunda-feira, no nosso projeto Amparo Franciscano, nós acabamos por desatenção esquecendo 2 sacolas de lanche. Aí terminamos a nossa caminhada e percebemos que tinha alguma coisa errada, porque sobrou muita água. A gente coloca na proporção da quantidade de kits, nós colocamos a água. E aí, quando chegamos na sala, percebemos que tínhamos esquecido 2 sacolas. Resolvemos voltar para a rua para entregar aquele lanche que ficou. Até porque estragaria e tem gente com fome. Quando nós chegamos ali na região do metrô, o primeiro irmão que recebeu o lanche, que foi para mim, foi comigo, que era eu que estava entregando naquele momento, ele chegou para mim e falou assim, Papai do céu é maravilhoso. Graças a Deus chegou um alimento, uma comida.
Ele estava com fome. E nós tínhamos como diminuir o sofrimento dele naquele momento. E esse é o nosso papel hoje. Hoje é o que Emmanuel nos propõe. Deixa eu só ver o que a Amadé colocou aqui. Pior que a fome é a invisibilidade, disse uma pessoa em situação de rua. Olha o que uma pessoa em situação de rua fala para você. Pior do que a fome é a invisibilidade. Por quê? Porque a invisibilidade torna aquela pessoa um inseto. Tira a humanidade daquela pessoa. A invisibilidade social retira o mais precioso que aquela pessoa tem, que é a humanidade. A pessoa não é vista, a sua dor não é vista por nós. Nós passamos por essas pessoas e não percebemos a presença delas, como se elas fossem invisíveis, e elas se sentem assim. Então, esse capítulo 78 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Melhorando Sempre, e o utiliza, Emmanuel se inspira nas palavras de Paulo, de que nós não devemos mais fazer, que ele ora por nós, ora para não fazermos mais o mal, não para que pareçamos simplesmente aprovados, mas para que façamos o bem. O que eu posso fazer hoje, me despindo do meu personalismo, do meu ego exacerbado, da minha vaidade, do meu orgulho, do meu egoísmo? E o que eu posso fazer para o mundo, para a sociedade, me despindo disso? Entendendo e lembrando que eu não sou Deus para resolver os problemas da humanidade, mas que alguma coisa talvez eu já possa fazer por essa humanidade tão sofrida. Então eu vou me reunir com os meus amigos, eu vou fazer uma campanha, está na hora da campanha do frio, do agasalho, as pessoas estão com frio. Nós estamos aqui reunidos agora. Quem aqui não sentiu frio essa noite? Ou sentiria se não estivesse dentro da sua casa, protegido pelas suas cobertas, pelas suas paredes, pelo seu aquecedor até? A noite foi fria. Imagine-se como essa noite deve ter sido fria para quem está nas ruas. Então, o que eu posso fazer? Resolver o problema da sociedade? Se eu fizer uma campanha, ninguém mais vai sentir frio? Claro que vai. Mas eu vou diminuir o frio de alguns. Imaginemos se todos nós fizéssemos uma mini campanha para o agasalho, nós iríamos atingir muito mais pessoas. Nós temos hoje no mundo aproximadamente 8 bilhões de pessoas encarnadas. Nós sabemos que a ciência nos traz números, dados, e nos afirma que o planeta Terra, que habita 8 bilhões de pessoas encarnadas, tem potencialmente capacidade para alimentar sustentavelmente 12 bilhões de pessoas. Como é que pode essa humanidade incompetente viver num planeta em que ele nos oferece capacidade para alimentar 12 bilhões, ainda sermos 8 e termos no mínimo a metade passando fome? A culpa é de Deus? Não. Ele nos deu os recursos. Nós é que não temos competência para administrá-los e transformá-los em suficientes para toda a humanidade. Ou seja, isso quer dizer que toda a humanidade terrestre hoje não precisaria passar fome. Se há fome, há incompetência humana. E essa incompetência humana nasce do quê? Do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do apego, da ganância, das mazelas humanas. Então, por isso que Paulo diz aqui, que ele ora para que a gente melhore, para não fazer o mal. Muito mais do que isso, ele ora para que nós façamos o bem, sair da inércia, do não faço mais o mal e está tudo certo, o problema é do mundo, não fui eu que criei a dor, não fui eu que criei a miséria, não fui eu só faço a minha parte, pago meus impostos, beleza, já faço o meu, cada um que faça o seu, cada um que se vire. Não podemos mais pensar assim. Precisamos entender que estamos aqui juntos, enquanto humanidade, fraternalmente reunidos para que façamos
o entrelace emocional, o entrelace cultural e nos ajudemos, nos apoiemos, tal qual somos apoiados pela espiritualidade superior. Então, nós precisamos compreender de uma vez por todas que precisamos agir no bem, fazer o bem, o que estiver ao nosso alcance e no nosso, dentro das nossas possibilidades. Não é sacrifício, não é deixar de trabalhar, não é deixar de fazer as coisas que precisamos fazer para nos sustentar em detrimento disso tudo. Não, é termos um equilíbrio. Nós temos 24 horas para viver um dia, 8 horas de sono, 16 vigilantes. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Estamos nos aprimorando? Porque para que nós possamos também chegar a essa consciência, precisamos nos aprimorar. Precisamos evoluir enquanto seres humanos, nos intelectualizar, buscar o conhecimento para que ele expanda a nossa consciência. É através do conhecimento que nós vamos expandir a nossa consciência. E é através da expansão da consciência que nós vamos atingir as metas que a vida espera de nós, no sentido de sairmos da nossa inércia para partirmos para uma atividade. Eu moro longe, eu tenho compromissos, eu estou com problema de saúde, não posso ir pessoalmente ajudar. Ajuda financeiramente com R$5, com R$10, manda lá para uma instituição. Foi na padaria comprar pão, encontrou uma pessoa na esquina passando necessidade, mesmo que ela não tenha te pedido, ofereça. Ofereça. Você já tomou café hoje? Você quer um café? Já fez a sua parte. Já ajudou, já agiu, já foi na direção, entendeu? Já saiu da inércia. O simples ato de sair da minha casa para ir comprar pão na esquina me oferece muito provavelmente a oportunidade de fazer um bem. Ou vários bens, por exemplo. Eu passo pela portaria do meu prédio, eu vejo meu porteiro cabisbaixo. Eu paro 2 minutos. Oi, meu querido, bom dia, tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Tudo bem? Tudo bem. Estou aqui, qualquer coisa a gente conversa. Ele vai se sentir acolhido. Já fez um bem. Caminha na direção da padaria, fique atento aos sinais. É um vizinho, é um parente, é um telefone que toca, é uma pessoa que está ali na porta daquela igreja, cabisbaixa também, não te pede nada. Para e pergunta, já tomou café? Quer um cafezinho? Estou indo na padaria agora, posso comprar um pãozinho para você. Compra um pão a mais, um pão francês. Entrega para aquela pessoa. Tome a atitude de dizer para ela com as suas ações, eu me preocupo com você. Eu me dou com a sua dor. Aqui isso pode mudar a vida de uma pessoa, mudar o dia de uma pessoa. Então percebam que quando a gente fala em fazer caridade, a gente só pensa nas coisas grandiosas. Mas nós temos que começar pelas pequeninas. É o que Emmanuel fala aqui, quando ele fala, você pode resolver o problema de toda a sua família. Mas de repente você também pode, além disso, ajudar aquele primo, aquele parente distante que está necessitando de uma situação, de um apoio. Você pode ajudar e resolver tudo da sua família, mas você também pode ajudar do lado de fora, no limite das suas possibilidades, aqueles que você nem conhece. Lembrando que se nós somos reencarnacionistas, que somos aquela pessoa que está lá fora agora nesse momento em sofrimento, passando fome, passando frio, sofrendo violência, pode ter sido um ente querido meu de uma outra existência e eu nem sabia. E eu não consigo lembrar. Mas pode ser. E já imaginou a minha consciência depois, quando eu voltar para o outro lado, que eu tomar conhecimento de todos os passos que eu levei na vida, e aí a espiritualidade me disser, lembra aquele projeto Voar que tinha lá na esquina da tua rua, que você nunca se interessou? Pois é, sabe por que ele estava ali também, e você morava ali perto? Para você ver e você ter a atitude de ir lá, integrar aquele grupo. Sabe por quê? Porque tinham 5 pessoas que você se comprometeu a tentar ajudar, assistidas por aquele grupo. Tinha 5 amores da sua vida que você não se lembrava, mas que estavam naquela situação e você poderia ter minimizado a dor, perdeu uma grande oportunidade. Mas você se ofereceu para aquele trabalho, você acabou não realizando. Está entendendo? Aí a gente vai ficar com a consciência pesada, aí a gente fica com remorso, e aí a gente começa a corroer a alma sem necessidade.
Façamos o que o nosso coração, ouçam o coração. Quando você vira uma pessoa na rua passando necessidade, olhe para ela com o coração e deixe os seus sentimentos fluírem. Eu tenho absoluta certeza que você vai na direção dela e vai oferecer alguma coisa, ou vai pelo menos olhar para ela com compaixão. E aí você faz uma prece, faz uma oração. Oh, meu Deus, olha por esse irmão que está nesse momento, nessa situação, que aos meus olhos é uma situação tão difícil, que aos meus olhos é uma situação tão degradante. Ampara, Senhor, esse irmão. Envia teu amor, joga amor. A espiritualidade vem junto, aproveita a tua intenção, vai lá e toca naquele irmão, fortalece ele, para que ele continue nas refregas da vida de maneira mais firme. Você fez a caridade, você fez o bem, ninguém viu, ninguém nem percebeu que você orou por aquele cara lá na Praça Sans Pena, a Praça Sans Pena lotada para tudo quanto é lado, todo mundo para lá e para cá. Você olha para aquele cara sentado, deitado, aquela senhora, e faz a tua prece, caminhando. Tu não para não, faz caminhando. Oh, meu Deus, não tem como olhar e não perceber. Senhor, olha por esse irmão, olha para esse irmão e segue. Imaginem se todos tivessem essa atitude. Como o mundo não seria melhor. Imaginem se todas as pessoas que têm possibilidade de alimentar quem tem fome o fizessem. Já teríamos erradicado a fome, meus amigos. 8 bilhões, 4 bilhões de pessoas em atividade econômica. Se esses 4 bilhões dessem uma cesta básica para os outros 4 bilhões, para um dos 4 bilhões que estão com fome, acabou a fome. E aí eu pergunto a você, quem aqui não pode dar uma cesta básica? R$ 85 por mês. Pode ser que você não dê, não consiga em um mês, outro mês não tenha condições, faz parte. E aí você não pode se culpar. Mas você não vai se culpar justamente porque quando você tinha recursos você fez. E aí a fome se erradica, porque aquele mês que você não puder dar a cesta básica, aquele outro irmão vizinho dele recebeu de uma outra pessoa, então vai lá e compartilha com ele um alimento. Acabou a fome. Se nós conseguíssemos entender isso, erradicaríamos a fome imediatamente. Aquele projeto que tem Sem Fronteiras, eles falam o tempo todo, com R$ 41, com R$ 45, sei lá, você pode matar a fome de tantas crianças na África. R$ 41. Nós podemos matar a fome, eu acho que de 3 crianças. Porque eles pegam esse dinheiro, juntam com os demais e compram aqueles alimentos básicos necessários para levar. Eles levam até as crianças. Eles só querem que a gente ajude eles a ir lá. E muitas vezes a gente tem R$ 41, R$ 50, fazemos nossas viagens. Não é para se sentir culpado, não. Você merece, nós merecemos também utilizar os nossos recursos para o nosso conforto. Está tudo bem. Só precisamos entender que já está na hora de sairmos da inércia e olhar para o mundo, para o outro com compaixão e com caridade. E fazermos o mínimo que pudermos inicialmente para modificar essa realidade. Nós no GEF temos 2 ações sociais fundamentais. Projeto Amparo Franciscano, que é levar alimento a pessoas em situação de rua, e Projeto Ombro Amigo, que é entregar cestas básicas às famílias em vulnerabilidade. Nós sabemos que estamos impactando uma média de 200, 300 pessoas por mês com as nossas ações. Imaginem vocês. E isso eu estou sendo muito generoso, estou sendo muito humilde, porque tem muito mais. Porque se cada família tem de 3 a 4 componentes e nós atendemos 100 famílias, nós estamos falando de 400 pessoas, só do Projeto Ombro Amigo. Fora as outras que ainda vêm receber SOS, fora o grupo de pessoas que recebe lanche toda segunda-feira, que são 120 lanches, a gente atende aproximadamente 120 pessoas por segunda-feira. Então, por mês são 480. Então, eu já estou chegando à conta de 1.000. Só um grupinho pequeno como o nosso, que começou em 2020 a trabalhar.
Agora a gente está seguindo para uma nova sede, onde vamos aumentar a nossa amplitude de trabalho. Imaginem aonde esse grupo vai chegar. Imaginem como. E eu não quero ficar falando dessa grandeza com orgulho e vaidade ou como meta profissional, porque não é. Porque o que importa é o que a gente faz, e não a quantidade. Porque é o coração da gente, é o processo, e é o que a gente pode. Então não me importa, eu não quero como meta alcançar 5.000 pessoas ao final do ano, não. Se for uma consequência, acontecerá, graças a Deus. E a gente vai trabalhar para isso. Mas imagine se todas as casas fizessem isso. Se todas as instituições fizessem isso. Se todas as associações fizessem isso. Meus amigos, ontem nós tivemos uma situação, só para encerrar, uma situação diferenciada. Uma companheira nossa assistida dos nossos projetos bateu na porta da nossa casa desesperada porque ela tem um problema social grave. Ela vive em situação de rua e também tem uma casa, mas ficou desesperada porque o filho dela foi retirado da creche e levado para um abrigo por conta de ordem judicial, de denúncias e tudo mais. Ela estava em desespero. Eu sou advogado. O que eu faço agora? Recebo aquela alma, acolho ela emocionalmente e tento fazer alguma coisa pela minha profissão, porque é possível. Peguei o telefone, ligamos para o abrigo, falamos com a pessoa que nos atendeu, marcamos uma entrevista dela com a assistente social, para que ela possa iniciar o processo de reestabelecimento da busca da guarda do seu filho, que ela perdeu provisoriamente. E estava em desespero. Fiz a minha parte, não resolvi o problema do mundo, não saí correndo para uma liminar, porque é preciso saber em que terreno estamos pisando. Mas não ficamos parados. Acolhemos, recebemos, tomamos uma atitude profissional que ajudou essa pessoa a se sentir amparada. Porque quer ajudar as crianças? Ajude os pais, ajude a família toda. Isso está no contexto da eficiência do trabalho. E aí a gente faz a nossa parte. Não resolvemos o problema. A criança dormiu no abrigo, mas uma atitude franciscana, uma atitude de amor e que ela não poderia pagar, nós fizemos. Então, e dormimos com a consciência tranquila. Não resolvemos o problema, mas ajudamos no que pudemos, no que estava ao nosso alcance. É sobre isso que Emmanuel fala. Não é achar que vai resolver o problema do mundo ou, por conta de não poder resolver o problema do mundo, você não fazer nada. Ah, não vou matar a fome do cara, ele vai sentir fome no almoço mesmo, então o que adianta? Adianta muito. Você deu o almoço, o outro dá a janta, o outro dá o café da manhã. Olha aí, a pessoa não passa mais fome. Ah, mas aí vai virar um malandro, vagabundo que não quer trabalhar, e você já está fazendo um julgamento. A partir de que princípios? A partir de que elementos? Você julga uma pessoa dizendo que ela não quer trabalhar porque ela quer receber um prato de comida, ela é um animal? Não. E qual é o seu papel? É julgar ou é ajudar? Se fosse você no lugar dela, você não gostaria também de receber um café da manhã? Receber um almoço? Receber um jantar? É uma questão de reflexão. É uma questão de compreensão. É uma questão de conscientização, de despertamento para o amor que o nosso Mestre Jesus nos propõe sentir nos nossos corações. Então a mensagem de hoje é essa. Vamos ficando por aqui, refletindo sobre as nossas possibilidades de fazer o bem, sem olhar a quem. E agora um conselho de Carlos Torres Pastorino para o dia de hoje. Capítulo 64. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi o condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda, qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? Amigos, amigas, ajam. Não se preocupem com o que os outros vão dizer de você, falar de você. Se resignem no momento em que vocês estiverem em julgamento equivocado, injusto, porque o melhor advogado que vocês podem ter, que nós todos podemos ter,
O nosso advogado infalível é o tempo. O tempo descortina todas as verdades. O Pai Celestial comanda tudo isso. E nada fica despercebido. Então, se você está sofrendo uma injustiça, se você está vendo injustiças acontecerem, não se deprima. Siga adiante. Não se escravize às opiniões da leviandade ou da ignorância. Quem sabe de você é você mesmo. Pensa nisso. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Foi muito bom para mim esses minutos que passamos juntos. Que nós tenhamos um dia de muita luz, de muita paz, de muito amor, muita reflexão. Fiquem bem. À noite estaremos juntos novamente às 20 horas para a nossa reunião pública virtual. Venha conosco participar da reunião e mais uma reflexão espiritual e evangélica para podermos melhorar o nosso dia. Rosa, bom dia. Seu Luiz, Verônica, Madé, advogada Carla, Boechat, Neide, bom dia a vocês todos. Roberta, Rosa de novo, tanta gente entrou enquanto eu estava refletindo. Um beijo no coração, paz e bem a todos vocês, fiquem com Deus.